Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós colocamos também o vídeo aqui no YouTube também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema, um assunto para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que são sugeridos, outros que a gente traz, para que a gente possa, a cada semana, dar uma paradinha, para que a gente possa refletir um pouquinho a nossa vida, para que a gente possa reabastecer também as nossas energias. Afinal, nos dias que nós vivemos, nesses dias de correria, né, com o advento dessa tecnologia de internet, nós temos muitos afazeres e acabamos muitas vezes nos sobrecarregando. E é necessário que a gente faça o Evangelho, né? Pelo menos uma vez na semana, se a gente não faz com a nossa família, vem fazer aqui. Toda segunda-feira a gente faz aqui, nós podemos fazer juntos. Eu sei que tem muita gente que acaba fazendo Evangelho sozinho, seja porque mora sozinho ou porque não tem quem faça junto. Então, vem aqui fazer com a gente. É nosso momento de reflexão, é nosso momento de a gente estar perto dos ensinamentos e do coração do nosso Mestre. É uma oportunidade ímpar que a espiritualidade nos presenteia para que nós possamos estar juntos. Não esqueça também de compartilhar esse evangelho com outras pessoas, né? Porque é muito importante esse conhecimento, principalmente nesses momentos atuais, no momento que a gente vive de transição planetária. É muito importante que nós estejamos mais conscientes através das lições que já foram passadas para nós, mas que muitas vezes ainda estão ininteligíveis ao nosso entendimento. Então vamos começar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe um trechinho bem rápido aqui do Evangelho, que está em Marcos, no capítulo 1, versículo 41, que diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Na realidade, para a gente entender esse versículo aqui, essa frase, né, que Jesus está falando, é quando ele encontra com o leproso lá no tanque que ele queria. Todo mundo acreditava que quem passasse naquelas águas lá ficariam curados, e ele nunca conseguia chegar a tempo. Havia 38 anos que ele estava ali, paralisado. Ele ficou paralítico devido a um tombo que tomou na infância. E então Jesus vai até onde tem esse tanque e vai lá e pergunta a ele o que é que ele queria, o que é que ele gostaria de pedir, se ele gostaria de voltar a andar de novo. E aí ele fala: sim, eu quero. E então Jesus tocou-lhe, diz essa frase e diz: quero, fica limpo. E ele então volta a andar. Mas por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo, inclusive, a série The Chosen, e algumas dúvidas pairaram no ar, porque a gente vê que Jesus ressuscitou Lázaro agora, nos últimos capítulos, né? E não ressuscitou João Batista, nem Arramá, e Tadeu fica numa indignação muito grande. Tiaguinho também, porque tem aquele problema. E por que Jesus cura algumas pessoas e não cura outras? E essa dúvida que ficou
muito no ar e a gente percebeu isso das pessoas. E aqui vale a gente dar uma explicação a respeito desse comportamento de Jesus. Porque até para curar, a gente tem que saber quando convém. Porque toda dor, o mecanismo da dor para nós, é um mecanismo de aprendizado para o espírito. Então, nem tudo que a gente pede a Deus, e eu sei que está escrito no Evangelho, pedi e obtereis, né? Batei e abrir-se-vos a porta. Eu sei que isso tá, isso a gente não vai negar e nós pedimos mesmo. Mas é importante saber que nem sempre nós vamos ter uma resposta imediata. E Jesus também não curou todo mundo que passou por perto dele. Quer dizer, de uma certa forma sim, porque só sentir a emanação que vinha dele já era uma cura. Mas é importante que a gente perceba que a dor e toda essa provação pelo qual o espírito passa na matéria está, na realidade, reformando, curando velhos costumes, está curando erros do passado. Se a gente levantar a nossa vida pregressa de outras existências, das nossas atitudes, nós vamos ver que hoje nós estamos colhendo consequências, frutos daquilo que nós plantamos. Então, Jesus, ele tinha, como governador do orbe, ele, a cada pessoa que os espíritos permitiam que chegasse até ele lia todo o passado da pessoa. Então, ele curava aqueles cujo karma já estavam no final. O caso do leproso, ele mesmo, quando cura, ele já tinha visto que o karma dele, a lição que ele precisava, do aprendizado, porque pelo processo que esse espírito passou, já estava no fim. Como foi o caso da mulher hemorrágica, como foi o caso dos cegos que ele curou. Eram espíritos que estavam encarnados naquela época já com final de karma. E Jesus podia ler essas almas e saber quando convinha trazer a cura. E é claro que ele não fez essa sua missão sozinho, ele veio com todo o seu império espiritual, digamos assim, dirigindo todos os passos. A própria ressurreição, entre aspas, de Lázaro, não foi um acontecimento ao acaso. Era necessário que ele procedesse dessa forma. Para o quê? Para chamar a atenção das pessoas para ele, para que reconhecessem que realmente ele era o Cristo, que ele era o enviado à Terra. E na realidade, Lázaro, segundo nos dizem os espíritos superiores, não estava morto. Ele tinha tido um ataque de catalepsia e Jesus apenas o trouxe de novo à consciência. Porque nem Jesus, nem Deus vai derrogar as leis naturais da vida. Se o espírito tivesse realmente se desprendido da matéria, se o laço que une os nossos corpos através do cordão de prata tivesse sido rompido, ele não poderia trazê-lo de volta. Então, tudo isso é muito importante que a gente entenda, até para a gente entender o contexto das coisas. Porque nós precisamos entender também que quando a gente pede, nós precisamos também nos colocar na condição de receber. E muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. E o nosso Pai sabe disso. E aqueles que nos guiam os nossos destinos também.
Cristo não atendia todos os pedidos que lhe eram endereçados. Nem o próprio Deus pode ficar atendendo às nossas vontades inconscientes, porque senão o mundo viraria um caos, né? Hoje a gente quer uma coisa, de manhã à tarde já quer outra e à noite outra. Se tudo que a gente quisesse, Deus tivesse dado naquele momento, talvez a nossa vida hoje estaria um perfeito caos. Se todos os pedidos fossem atendidos, se resolvidos estivessem todos os problemas, também iria cair a liberdade de cada um. E o senso de responsabilidade que nós, como espíritos imortais individuais, precisamos desenvolver em nós. Que mérito teríamos se a gente não colocar esforço nenhum para adquirir o nosso progresso espiritual? Então, por isso que Jesus não curava todos os enfermos que o procuraram, mas somente aqueles que já estavam já nos finais de karma. Também tem outro detalhe muito importante. Jesus, o maior espírito que pisou aqui nesse planeta Terra, que se materializou aqui, era e é o governador de toda a humanidade. Tanto da humanidade encarnada quanto desencarnada. Ele é o diretor planetário. E sendo diretor do planeta, ele tem poder em todos os departamentos da natureza, inclusive para acalmar as tempestades e os ventos. E também ele, conhecedor da história de cada um de nós, pelo seu próprio magnetismo, ele sabia a quem ele poderia atender os pedidos naquele momento. Por isso que todas as vezes que ele procedia uma cura, ele sempre repetia aquelas palavras: vai e não peques mais, para que não te aconteçam coisas piores. Sempre a recomendação. E o que ele estava querendo dizer com isso? Que aquele sofrimento que aquela pessoa estava vivendo foi causada por ela mesma. Então, isso tudo é muito importante que haja essa compreensão, porque senão a gente vai achar que Jesus estava tendo preferências por uns e não por outros. E a lei de Deus é de justiça, de misericórdia e de igualdade para todos. Então, a partir do momento que a gente toma consciência de que toda a enfermidade que nos acomete, seja espiritual, seja física, seja mental, são problemas gerados por nós, são consequência das nossas faltas cometidas. Não é que Deus manda essas dores para nós, não. Tudo procede dos nossos erros, dos nossos equívocos. E faz parte do processo de evolução. Porque a gente evolui também errando. O erro faz parte do processo. Por isso que ele fala, vá, não peques mais, para que a gente não fique também parado na culpa. Porque a culpa nos paralisa. Faz com que o espírito não vá nem para frente nem para trás e fica parado ali. Ou então cai no extremo oposto, que é o vitimismo. Então se coloca como um coitado, como vítima da vida, das circunstâncias. Mas a vida está pedindo de nossa parte o quê? Ação. Então, a nossa ação no bem, a nossa ação no trabalho engrandecedor vai fazendo com que todas essas mazelas
que ainda existem dentro de nós, que elas vão se diluindo. Porque o processo espiritual é educativo. Ninguém aqui paga conta nenhuma. Ninguém tem que pagar nada. Deus não precisa que ninguém pague nada. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre a postos, inclusive. Depende da decisão de cada um de nós. É da hora que a gente se decide. Então é importante que a gente saia da ignorância, né? Para que a gente possa perceber que Deus está sendo muito bondoso conosco, inclusive oferecendo a nós a oportunidade dessa encarnação. Mas nós trazemos muitas doenças ainda dentro da nossa alma, e nem são físicas. Os erros cognitivos, erros de pensamento que nós temos, a maneira de pensar errado, de sentir errado, tem muita coisa ainda para ser corrigida dentro de nós. Quantas vezes a gente fala, eu já estou cheia desse mundo e já poderia ir embora. Quantas vezes todos nós já em algum momento da vida já falamos isso? E é um erro de pensamento. Que espera de nós o quê? A decisão da gente querer ser curado. Porque para a gente se curar precisa querer. Até aqui no mundo físico. Você vai no médico. O médico te dá um remédio. Te dá uma dieta para fazer. E aí a pessoa não faz. Ela vai se curar? Não vai. Você vem para uma terapia. Você precisa querer se curar, porque o terapeuta vai te dar algumas coisas para que você mude seus pensamentos, exercícios, condições, ferramentas. Se o paciente não coopera com a terapia, não adianta nada. Ele fica sempre no mesmo. E com as leis divinas é a mesma coisa. A gente está sofrendo hoje consequências, mas se a gente não se voltar para o bem, se a gente não procurar os caminhos realmente que nos levam para ficar cada vez mais próximos a Deus, a gente vai continuar sofrendo. E quantas encarnações a gente vem repetindo as mesmas coisas? Muitas, né, gente? Muitas. Por isso que na hora da cruz, Jesus foi colocado entre dois ladrões. Um ladrão, que a gente chama do bom ladrão, ele pediu a Jesus. Ele se arrependeu. O que é perdão? Perdão é arrependimento. Ele se arrependeu. E ele ali junto a Jesus, ali na cruz, ele vislumbrou o seu passado delituoso. E se arrepende e pede a Jesus que olhe por ele. E Jesus disse para ele, logo mais estarás no paraíso comigo. Enquanto o outro insultou Jesus e foi entregue à sua própria sorte. Porque talvez aquele sofrimento que ele estava passando ainda não foi o suficiente para que esse espírito se redimisse. Ele guardou a revolta dentro dele. E somente os séculos vindouros é que iriam trazer uma visão diferente da vida através do sofrimento, através da dor para esse espírito. Mas o mestre, quando atendeu o bom ladrão, ele não salvou ele completamente. Ele disse que o levaria até o paraíso. E ele realmente levou. Ele foi até lá, viu, e depois ele devolveu. Ele falou, agora você vai, em nome de Deus, até a terra. Porque você deve ao mundo. Então você tem que resgatar as suas dívidas de consciência no mundo. Para que depois, só então depois de ter todo esse resgate,
aí sim você pode viver num plano espiritual melhor. Então veja que, apesar dele lhe mostrar as belezas do plano espiritual, ele não disse a ele que todos os seus pecados estão perdoados e acabou. Não. Tudo aquilo que a gente contraiu de erro, de dívida para com a vida, nós teremos que restituir. Claro que o mau ladrão não ficou perdido para sempre. Ele também teve as oportunidades dele. Talvez fosse demorar um pouquinho mais para chegar a um equilíbrio do que o outro que já estava arrependido, que já estava predisposto a acertar, né, o seu rumo espiritual. E muitos estudiosos do Evangelho também dizem que nós não nos salvamos no arrependimento. Na realidade, salva sim, porque o arrependimento, ele te tira de você viver experiências que podem prejudicar ainda mais a sua encarnação. Então, o perdão, quando a gente se arrepende realmente, é quando realmente a gente fica merecedor do perdão. Isso não significa que a gente não vai ter que rever aquilo que a gente fez de errado. É como uma criança. A criança, ela pode, de repente, né, o jovem tirar uma nota baixa na escola, e aí chega em casa e vai conversar com os pais, né, vão dizer, poxa, isso foi negligência, não podia ter acontecido. Tudo bem, você está perdoado, mas você vai ter que recuperar as suas notas. E aí você vai ter que estudar mais. Então você vai ter que ficar com menos recreio, com menos lazer e mais atividade. E é assim que acontece com a gente. Por isso é importante a gente entender o que é o arrependimento. O fato de estar arrependido não quer dizer que a gente vai ficar em paz com a nossa consciência, não. Somente quando a nossa consciência liberar toda a tranquilidade que a gente possa ter dentro do amor puro, aí sim nós estaremos quites com ela, com a nossa consciência. Porque aqui no plano físico, a gente ainda consegue camuflar um pouquinho, porque temos esse cérebro físico que nos limita. Mas no mundo espiritual, sem esse corpo físico aqui, nós temos uma expansão enorme de consciência. E lá a gente toma consciência de todas as coisas que muitas vezes nós deixamos para lá porque foram muito pequenas, mas que tomam outras proporções quando nós deixamos a matéria. Então, também pertencer a essa ou aquela religião não quer dizer também que a gente já está salvo. Na realidade, o caminho que nos leva a acelerar o nosso processo de progresso espiritual é a caridade. É fazer o bem. E o que é a caridade? É tudo aquilo que a gente faz com sinceridade. É usar da nossa sinceridade. Viver a caridade como viveu Jesus na terra. E é muito difícil. Porque nós ainda temos muito orgulho, muito egoísmo. Nós não deixamos nada para lá. Às vezes até uma pessoa que fecha a gente no trânsito, a gente não deixa para lá. Por isso que em todos os momentos nós temos que ter o comportamento de Jesus, que está detalhado nos evangelhos, sempre na nossa mente. Em qualquer situação, a gente deve perguntar como é que Jesus agiria se fosse ele aqui agora nessa situação. E com certeza, se a gente fizer isso,
as chances da gente errar vai ser muito menor. A chance vai ser bem menor. E aí sim, quando a gente tiver com essa consciência, com essa boa vontade em ajudar, em fazer o bem, em viver de uma forma mais serena, nós poderemos então sentir as mãos de Jesus nos tocando e ouvir a Ele dizer que Ele quer que nós também fiquemos limpos. E eu tenho certeza que é isso que Ele quer para todos nós. O importante é que a gente prepare o nosso coração e o nosso entendimento para receber aquilo que o nosso Mestre tem para nos oferecer. O Evangelho, como eu sempre digo aqui, é rico nas suas lições. É uma cartilha de conduta para nós na nossa vida. Nós não precisamos, como dizem os espíritos superiores, nos cobrir de cinzas e nem vivermos sisudos por aí porque seguimos o Evangelho. Não, nós devemos levar a vida normal, como é a vida da nossa sociedade, com alegria, viver a felicidade dos tempos do que nós vivemos hoje. Mas em tudo que nós fizermos, nós devemos ter consciência. Isso é que é o importante. Trabalhar com consciência, nos relacionarmos com consciência, procurar viver a nossa forma diante da sociedade e também em particular de acordo com a consciência. E esse vai ser o nosso guia sempre. Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo de conduta aqui na Terra. E se a gente se esforçar para seguir seus conselhos, seus ensinamentos, o seu exemplo, porque Jesus ele não escreveu nada. Ele deu o exemplo e disse: eu tomei um corpo físico, encarnei aqui, senti fome, senti frio, senti sede, senti calor, cansaço e, no entanto, trabalhou muito, andou muito, porque naquela época não tinha transporte como hoje, e, no entanto, viveu a sua vida pautada sempre com a mente ligada no Criador da vida. E que nós possamos também, ao começar, ao terminar uma tarefa, abençoar aquilo que nós estamos fazendo. E fazer as coisas mais conscientes, como espírito imortais que nós somos, tendo uma visão muito maior da vida do que somente o imediatismo terrestre. E indo por aí, com certeza, nós seremos aqueles que poderemos ser tocados pelas mãos de Jesus e sermos limpos em seu nome. E nós agradecemos ao nosso Mestre querido do coração, a esse Espírito tão amoroso que dedica todo o seu amor e cuidado com cada um de nós que somos as suas ovelhas. Que nós possamos, Senhor, inspirados no seu exemplo, procurar praticar a caridade como o Senhor nos ensinou e como viveram também os grandes missionários na terra, para que nós possamos também alcançar a maturidade espiritual para sermos tocados por suas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar a todos, derramando a sua paz, o seu amor, o perfume que exala de sua alma amorosa, para que nós possamos, inspirados, seguir aqui com a nossa vida na terra, sabedores de que não andamos sozinhos, porque o Senhor é sempre conosco. Que assim seja. E assim é. Muito obrigada a todos pela companhia aqui no Evangelho. Não esqueçam de deixar o like quando esse vídeo vai para o feed e também aqui no YouTube, porque isso ajuda também
o algoritmo a distribuir melhor o vídeo para que outras pessoas possam ver. E também compartilhe com aquelas pessoas que você ama, que você gosta, claro, se você gostou desse tema e desse evangelho. E espero que todos tenham aí uma excelente semana e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, na segunda-feira, às 21 horas, no nosso Evangelho Online. Tenha uma ótima semana, muito obrigada e um beijo no coração de todos. Até terça-feira. Até segunda-feira. Até lá.